Vamos começar de novo. Agora, eu acho que vai. Nossa última tentativa aqui com o Alexander, porque nessa live chuvas e trovoadas não vão deixar nos parar. É mole? Pessoal, acabei de falar ali com o Alexander e tudo mais. O Alexander vai entrar aqui. Vamos começar do zero essa live. Travou tudo aqui. Vamos lá, Alexander. Sem mais demoras. Ô, Vamos Gilmar, lá. Opa, agora eu tô vendo. Imagem boa e som bom. Você tá me ouvindo que bem? legal. Perfeitamente, perfeitamente, cara. O celular da minha esposa não estava contribuindo com a gente. Eu acho que era isso. Olha só, Bem, ela te ajuda tanto e você não dá um celular novo para ela, hein, eu Alexandre? preciso fazer isso, viu? Eu preciso fazer isso. Um celular igual ao meu. Mas o celular dela é bom, cara. O celular dela não é ruim, não. É Ah, porque era para ser dessa forma. O número 3 é o número da sorte. Eu te falei isso já, né? é Então verdade, é caiu, verdade. caiu uma, caiu duas, a terceira agora vai. Olha só, o que que você acha da gente começar do zero? Porque, Eu acho porque ótimo. eu acho que Travou, né? do zero, assim, agora só foi tentativas, foi o treino, agora é a batalha agora, né? É, Mas vamos lá. vamos lá. Eu queria saber, Alexander, essa história do Dumbo que você contou, que o Dumbo sempre gostava de esconder, gostava não, escondia Escondia. a orelha dele exatamente por medo, por vergonha, Vergonha. e, e que foi exatamente aquilo que fez ele Foi. voar. E foi quando você realmente decidiu entrar aqui, graças a Deus, está fazendo um trabalho maravilhoso, Obrigado. exatamente nessa linha do câncer. E por isso eu queria perguntar para você assim, a sua história. Vamos começar assim, do zero. A Vamos lá. história do Alexander com câncer. Fala pra gente, conta um pouquinho dessa história. Falo sim. Gilmar, obrigado, viu, pelo convite, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Eu admiro muito o seu trabalho, aprendo muito vendo seu conteúdo na internet, muito mesmo. O Imagina. profissional da saúde, ele não está treinado para entender o que é sono, para cuidar do sono e graças a Deus a gente tem você para poder orientar 73 milhões de pessoas que têm insônia no Brasil e sofrem. Talvez eu esteja errando o número, você é o expert, eu sou apenas um dumbo orelhudo, dando pitacos aí numa área que não é minha. Tá Você, bom? você não, você não errou o número, não. A única coisa é que essa estatística está um pouco atrasada. É de Atrasado. 2018. 2018. Ou seja, não pegou nem 2019 e nem a famosa pandemia. Pandemia. Com relação à estatística do Instituto Gilmar Moura, que eu Opa, acho, isso é bom. eu Isso acho é que bom. já é o dobro. Eu acho que já é o Nossa, dobro disso. O Brasil inteiro, todos nós, pela pandemia, passamos por insônia. Mas é necessário nós revisarmos isso, até mesmo por um estudo mental muito bom, para que nós possamos agir para isso. Muito bom. Conte sua história, Alexander. conto sim. Eu sou nutricionista, né? E eu tenho como grande guia e grande luz as mulheres que passaram pela minha vida. Eu falo da minha mãe, falo da minha irmã e da minha esposa. Minha esposa que sempre me incentivou para que eu aparecesse na tela e falasse, ensinasse aquilo que eu tenho. Ela não tinha bem claro que eu falaria sobre o câncer. Isso eu aprendi e percebi que eu deveria falar sobre o câncer, mesmo há 20 anos sendo professor, sempre trabalhado com a questão da educação, há 9 anos trabalhando, ensinando nutricionistas pelas 5 regiões do Brasil a trabalhar com câncer, a ensinar pacientes, a ensinar o paciente a ter uma vida saudável diante do câncer. Mas eu não percebia que eu deveria desbravar isso, que eu deveria entrar nessa área. Foi minha esposa que abriu meus olhos e foi minha irmã lá atrás,
quando eu tinha 14 anos de idade, que ela disse o seguinte, uma frase que me marca até hoje: Alexander, você tem que prestar atenção nos seus amigos, porque você tem que pensar que a ação sua de hoje vai refletir daqui a 10 anos. Foi a primeira vez que alguém falou isso para mim, porque eu só pensava no almoço de amanhã, pensava, eu gosto de comer, eu só pensava nas coisas que eu ia fazer no outro dia, né? Eu só tinha esse pensamento. E foi muito marcante essa fala dela. E da minha esposa incentivando para que eu cuidasse de pacientes com câncer e aparecesse na telinha, né? E o Dumbo, como você comentou, eu tinha muita vergonha de falar do câncer e de me mostrar, porque eu achava que as pessoas poderiam me ver como coitado, sendo que eu não sou isso, eu não me expresso isso, eu cuido das pessoas, eu não me coloco como vítima, assim como milhares de pacientes com câncer não se colocam como vítima, eles querem ser compreendidos na sua profundidade, eles querem ser respeitados na situação em que eles estão vivendo. E Perfeito. E eu entendo que o start meu foi com alimentação, porque quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a praticar judô, cheguei até na faixa azul, né? Fiquei um ano. Hoje eu pratico taekwondo, só parei por conta da pandemia. Faltam 3 para preta, não falta muito. Eita, rapaz. Mas o que aconteceu lá atrás, com 10 anos? Minha mãe falou que eu era uma criança péssima para comer, horrível para comer. Tanto que ela chegava, Gilmar, meu pai pressionava ela, né? Que você tem que dar comida pro menino, você tem que comer. E eu não comia, ela punha um chinelo na minha cara e ela é baiana, né? Baiana é apimentada. Ai, não. Punha o chinelo na minha cara, falava, moleque, você vai comer agora. E eu soluçava chorando e ia comendo. Ela enfiando comida Goela abaixo. abaixo. Não é uma técnica para a gente ensinar, né? Nutricionalmente isso não é adequado, mas ela não tinha essa formação, essa não é. Eu tenho muito carinho, cuidado e tudo que ela fez por mim. Mas não é a melhor forma. E eu fiquei, acho que, incomodado com aquilo. Aquilo me traumatizou e eu tinha uma dificuldade muito grande com a comida. Do 0 aos 10 anos, dificuldade com a comida. Até com a amamentação eu tive dificuldade. Uau. Então, o que aconteceu? Com 10 anos eu comecei arte marcial, porque eu apanhava na escola quando era pequenininho, então eu achava que a arte marcial poderia me proteger dessas surras que eu levava. E foi muito bom, porque a partir dos 10 a minha mãe me falou que eu mudei a minha alimentação. Eu não tinha consciência disso. Ela que me falou, Alexandre, com 10 anos você mudou a sua alimentação, você começou a comer de tudo. Com 14 eu já praticava outros esportes, outras atividades e já tinha uma consciência maior. Só que com 14 anos eu comecei a ter sintomas do câncer, do pâncreas, que era a hipoglicemia, e esse sintoma me derrubava, me desmaiava, porque a hipoglicemia faz com que você perca a consciência, né? A ponto de entrar em coma e morrer. Então a alimentação sempre foi o meu grande aliado para eu manter a glicemia em alta. Não era nem imunidade, que é o foco nosso aqui principal. Era manter a minha glicemia em alta. Por Deixa eu te favor. fazer deixa eu te fazer uma pergunta. É, você descobriu esse câncer no pâncreas por causa de um evento no sítio que você falou, né? Dos seus amigos que você desmaiou. Foi. Isso foi com 14 anos? 14 anos. Mais ou menos essa data, 13, 14 anos. Né? Esse é mais ou menos o período que ocorreu. Quando você realmente descobriu que você começou a tratar pela alimentação, você se recorda um pouco dessa mentalidade? Foi mais pela dor ou foi mais porque a alimentação realmente te trazia, você gostava muito dessa linha de tratar com alimentos? Eu acho que eram as duas coisas, Gilmar. Eu já me alimentava bem a partir dos 10, de acordo com a minha mãe, eu já tinha essa consciência de comer de tudo. Entendi. E com 14, por conta da dor, eu precisava ser mais Disciplinado. não perfeccionista que eu não gosto, mas disciplinado. Você falou bem a palavra. Eu não gosto de perfeccionismo, mesmo porque eu não Uhum. sou. É uma ilusão, o perfeccionismo não existe, na minha visão. Eu era mais disciplinado. Então eu tinha um horário para comer, tinha uns alimentos que eu precisava comer, e isso me ajudava. Só que eu não tinha uma consciência grande sobre como eu poderia tratar aquele problema, porque os médicos fizeram um diagnóstico errado. A hipoglicemia era um sintoma, a causa era o câncer. Então Uau. eu consultei pessoas erradas. Né? E quantas pessoas estão assistindo a gente agora aqui e consultam profissionais errados, até mesmo na área da saúde,
e fazem um tratamento, não descobrem que tem um câncer, não descobrem. Ou tem algum problema de insônia, Gilmar, você sabe bem disso, que você tem uma experiência grande, e toma, desculpa, Stilnox, toma um monte de nome aí, palavrão, né? Devia ser palavrão, para tentar resolver uma coisa que não se resolve com medicamento. Exato. Exatamente. Você falou tudo, meu amigo. Isso é verdade. Pode Então, continuar. as pessoas, muitas vezes, por exemplo, por conta dessa situação do câncer, buscam terapias curativas, alternativas. Então, toma folha de graviola, não faça isso. Folha de graviola pode ser tóxico para o seu fígado. Toma não sei o que, lamida. Nem falo muito essa palavra porque tem gente que ganha dinheiro com essa substância. Então, eu comecei a atrair hater depois que eu contei minha história, que eu tomei essa substância e o tumor que eu tive depois no fígado, que foi uma metástase, aumentou. Né? Então, Nossa. não tem respaldo científico. Não busquem terapias alternativas. Eu falo o seguinte, se alguém falar para você hoje que cura o câncer, que não seja quimioterapia, radioterapia, cirurgia e uma excelente nutrição, porque esses dois a gente sabe que tem grande chance de curar, provavelmente esse cara que falou que cura o seu câncer, que não faz isso que eu estou falando, ou ele é charlatão ou ele vai ser o prêmio Nobel de 2021. Um dos dois. Um dos dois. Não tem como fugir disso. Não tem como. Então, cuidado com esse tipo de gente, porque como a pessoa está sensibilizada, Gilmar, ele vende a casa dele para comprar aquele remédio. Ele vende tudo que ele tiver para poder salvar a vida do filho. E eu fui uma criança que tive câncer, um adolescente que tive câncer. Um pai que tem um filho com câncer, alguém fala, não, pode fazer isso que você se cura. Ele vende a vida dele para salvar o filho. Ou ele vende a casa dele, o apartamento dele para salvar o pai, para salvar a mãe. Então eu sempre tenho um cuidado, uma delicadeza muito grande com as pessoas, porque elas confiam muito no que eu falo, confiam em mim, e elas estão dispostas a tudo para seguir aquilo que eu estou falando. A tudo. Exatamente. E eu estou fazendo um projeto a longo prazo. Então, se eu realmente quero ajudar as pessoas a não passarem pelas dores que eu passei, eu preciso construir o meu castelo com Base na rocha. Uma base na rocha. Obrigado, Gilmar, pela lição bíblica. Uma base na rocha, para que eu possa ajudar verdadeiramente a pessoa a falar lá na frente, não, mas o Alexander hoje tem 42, há 28 anos ele cuida do câncer por meio da alimentação e de uma boa medicina. Ele não veio aqui para brincar. Ele não veio aqui contar historinha. Exatamente. Me fala uma coisa. Como que foi o primeiro baque que você, não sei se baque, não sei como você Pode reagiu. usar a expressão que você quiser. Fica à vontade. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você é do interior de São Paulo? Você é natural de Campinas? Eu sou cigano, eu brinco, né? Porque Campinas, que é a cidade da minha esposa, a pessoa que eu me apaixonei, no dia 17 de fevereiro de 2013, né? Faz 2 dias, tecnicamente, que eu já conheci ela pela primeira vez. Eu morei em 7 cidades, Campinas é a 7ª cidade. Eu morei em Santo André, depois mudei para Botucatu, depois eu mudei para Franca, que foi onde eu descobri a questão do câncer, pertinho de Ribeirão Preto, né? Dali ir à praça lá para ver as andorinhas, para quem não conhece, ou dali para tomar um chopp no Pinguim, tem muitas coisas maravilhosas em Ribeirão. Você conhece melhor do que ninguém, né? Então, eu mudei depois de Franca, passei em Botucatu na Unesp, e aí depois eu comecei a mudar. Foram 7 cidades ao todo. Uau. E hoje eu estou em Campinas. Hoje eu estou com a minha família em Campinas, graças a Deus. Eu estou perguntando isso porque pessoal do interior, você que já, quando dois do interior se fala, a gente não tem trava na língua não, é baque, é tudo, é tudo mesmo. Mas voltando aqui, como que foi você estava ali com um sintoma de hipoglicemia? Do câncer. A hipoglicemia era a consequência, né? A causa era o câncer. Você falou certinho, o sintoma. Mas até então você não sabia que era câncer? Não, nem eu, nem os médicos tinham habilidade, deveriam ter, viu? Deveriam ter, que aquela investigação não poderia parar apenas em um tratamento de segue sua vida e procura se alimentar bem. Não deveria parar aí, deveria ter um olhar, opa, peraí,
esse menino com 14 anos tendo hipoglicemia, pessoa com menos de 40 anos tendo sintomas, é raro a pessoa com menos de 40 ter câncer. Né? Então, precisamos investigar isso de uma maneira melhor. Vamos fazer um ultrassom. Eu não sou especialista na área, mas seria possível já verificar um ultrassom no pâncreas dele. Vamos fazer uma tomografia, uma ressonância, para poder identificar o que está acontecendo. E não foi feito isso. Né? Não foi feito isso. E como você descobriu? Por conta dos erros que eu tive. Então, eu consultei uma nutricionista, nada contra a nutricionista, porque eu sou, né? Ela fez de bom grado, ela me atendeu, nem cobrou pela consulta, porque era uma colega do meu pai. Só que ela não tinha noção de como é que cuida de uma pessoa com hipoglicemia. O primeiro passo, se alguém tem hipoglicemia, é buscar apoio, sempre lembrando, a nutrição não trata sozinho o câncer, ele precisa do médico. Então, ela poderia indicar para um endocrinologista e falar, eu quero que você consulte esse endocrinologista. Assim como muitos que me procuram pela nutrição falam, eu quero que você procure esse médico, que vai atrás dele. Porque aí a gente tem a boa medicina com a excelente nutrição para poder curar o câncer e buscar sempre uma vida cada vez melhor. A maioria dos cânceres tem cura. Só o genético, que é o meu caso, que ainda a medicina não encontrou. Poxa, Alexandre, você tem um câncer que não tem cura? Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Isso não é o meu obstáculo da minha vida. Vocês vão vendo com quem a gente vai se metendo. Olha a grandeza. É isso que eu admiro em você, Alexander. Você é um rapaz assim que a gente subestima a sua grandeza. E me fala uma coisa, quando você descobriu esse câncer, como que foi? 14 anos. Me conta. Com 14 anos, os médicos não tiveram habilidade de ver que era câncer. A nutricionista me atendeu, a alimentação dela, ela começou a mexer com carboidrato, nem era a época de low carb. Ela mudou o tipo de carboidrato, só um tipo de carboidrato, e aí eu comecei a perder peso. Então, não é tão matemático assim, você tem câncer, tem que ser low carb. Tem que ser cetogênico, tem que ser isso. Não, cada situação tem que ser avaliada de uma maneira. A minha situação, se eu seguisse low carb, nem era low carb, hein? Era só a mudança do tipo de carboidrato. Me levou à desnutrição, quase a caquexia. Eu fui de 64 para 57 quilos. E eu perdi força. Eu tinha já praticamente 1,81 m, acho que eu tinha 1,78 m naquela época. E por conta disso eu não tinha força de virar uma chave, fechadura assim. Porque a perda de massa muscular foi intensa pela péssima nutrição que eu recebi. Né? Por isso a importância de consultar um nutricionista que tem especialidade em câncer e que conheça essa história, que acompanhe você. Porque a nutrição é maravilhosa, só que ela pode ser também a morte, ela pode ser algo que vai derrubar você. Tanto que a desnutrição, Gilmar, ela mata mais do que o câncer de forma geral no mundo e em especial no paciente com câncer. Uau, não sabia disso não. Nossa. Um dos graves problemas dos pacientes com câncer, a maioria dos cânceres desnutre muito. Então, eu tenho paciente que chegam até mim e falam assim, nossa, eu perdi 30 quilos, eu perdi 18 quilos, eu perdi tanto... Isso em um mês. 18 quilos em um mês, 30 quilos em 2 meses. Então, isso é extremamente grave. A pessoa nem tem chance, não que ela queira, né, de morrer de câncer. Ela morre de desnutrição. Por isso o papel importante do nutricionista. E aí, para responder, por favor, pode ir. Não. Pode continuar. Depois eu Para responder assim, como é que você descobriu isso, Alexander? Ela me piorou a minha nutrição, e aí, indiretamente, eu fui buscar um médico que era iridologista. E aí ele olhou nos meus olhos e falou assim, não, mas você tem alguma coisa na suprarrenal esquerda, no baço e no pâncreas. Ele falou, né, da iridologia. E o erro dele foi não ter confiado no que ele viu. Porque se ele tivesse confiado e tivesse pedido uma ressonância, ele ia ver um tumor de 1,275 kg, se ele tivesse pedido a ressonância. Ele não confiou no que ele viu, falou que tinha ali, falou que eu tinha algum problema no pâncreas e que eu tinha que seguir uma nutrição tal. A nutrição dele não era boa, mas não me piorou. Né? Não era boa, não resolvia a minha situação, mas não piorou.
E aí eu, passando pela Unesp de Botucatu, que a gente tinha amigos lá, que eu morei em Botucatu, Uhum. o pessoal falou, vai lá para a Unesp, porque o pessoal acha tudo. O que ele tiver, acha. Aí fizeram um check-up meu do fio de cabelo até o dedão do pé e viram que eu tinha um tumor ali em volta do pâncreas, da suprarrenal esquerda e do baço, igual o iridologista tinha falado. Rapaz, que médico é E, esse, hein? é, e Eu, ele eu, tinha, eu, por eu, eu favor, não, eu não conheço. É iridologia. Tem uma área. iridologia. A medicina não reconhece a iridologia. Eu não tenho conhecimento profundo sobre iridologia. Até os Uhum. médicos oncologistas falam para mim, ele deu um chute lá e acertou. Mas isso não é o mérito da situação, né? É uma coisa ali e tal que é de Uau. ser investigada, de ser pensada. Mas eles olham na íris, né, na parte colorida do olho, e começam a ver se você teve fratura, se você teve alguma inflamação em algum órgão. Então, existe um estudo da medicina que tem percebido que em algumas áreas da íris elas correspondem a determinados órgãos. E a Uau. partir disso ele começa a fazer um tratamento, uma indicação A, B ou C. Mas eu não sou especialista em hidrologia, eu não sigo essa área. Mas ele poderia ter dado o grande salto da carreira dele se ele Uau. tivesse feito essa indicação. Não fez, ele não acreditou naquilo que ele estava vendo. Nossa. Né? Ele não acreditou, Uau. isso é incrível, né? Mas Uau. qual que é a parte interessante? Fui na Unesp, viram que eu tinha um tumor, então no dia 15 de fevereiro de 1995, eu já tinha 16 anos, né? Foram 2 anos depois, eles me operaram e tiraram um tumor de 1,275 kg, tiraram a suprarrenal esquerda porque o tumor invadia a suprarrenal, tiraram o baço porque o tumor invadia o baço e tiraram a 10ª costela, se eu não me engano, do lado esquerdo. Então foi uma grande cirurgia. Uau. Uau. E depois dessa cirurgia, eles cometeram um erro que foi bom para mim, que me deu uma resistência muito grande para a dor, que foi o seguinte: acabou a cirurgia, acabou a anestesia. Você não vai receber uma gota de remédio para a dor. Uma cirurgia extremamente grande, extremamente dolorosa. Quando corta, eu já quebrei osso, né? Quando você corta o osso, é uma dor gigante, Marta. Isso foi bom eu ter sentido essa dor, porque a minha resistência hoje para a dor é gigante, é enorme, né? Nossa. É gigantesca. Mas foi um erro médico, porque eles poderiam oferecer um remédio para dor no pós-cirúrgico, mas na mente deles, eles achavam que aquilo poderia prejudicar a minha situação metabólica, endócrina e tudo mais. Uma bobagem sem tamanho. Então, os erros médicos que foram acontecendo comigo só fortaleceram para que eu procurasse melhores médicos. Os erros nutricionais que aconteceram comigo só me contribuíram para que eu me especializasse e para que eu fizesse pós-graduação, especialização, mestrado, para entender mais sobre nutrição. Uau. Então foi bom os erros. Eu não vejo de forma ruim. Eles foram maravilhosos para mim. Eles me ensinaram muito, Gilmar. Aí entra talvez a história da orelha do Dumbo, né? Que a gente tem vergonha de mostrar isso, tem medo do que as pessoas vão falar, mas pelo contrário, quando eu comecei a falar, as pessoas começaram a me agradecer, começaram a me parabenizar. Não que eu esteja procurando parabéns, eu estou procurando ajudar, para que ninguém passe pelo que eu passei. Nem falo sofrer, para que ninguém passe pelo que eu passei. Meu 28 anos amigo. de história para que as pessoas não possam passar por isso. Nossa. Meu amigo, você deu um grande significado aqui. É quando as dores na sua vida se tornam bênçãos. Sim. Uau. Nossa. E eu imagino todo o clima emocional, tanto seu naquela época quanto dos seus pais que acompanharam. Que batalha. Nossa, que batalha. Só que não Você... parou aí, porque eles fizeram o diagnóstico errado, Gilmar. Eu sei que era câncer. Os médicos de hoje sabem que era câncer. Eles falaram que era um tumor benigno. E não Foi o, era. Nossa. não, foi o terceiro ou quarto grande erro em relação a isso. Então, por que foi um grande erro? Porque esse tumor, ele é um tumor genético e eles não foram atrás para investigar. É o que eu falei, né, já há pouquinho, tumor genético. Então, ele é um tumor que é câncer, não é tumor benigno. Por essa falta de
cuidado em relação a isso. Eu tive uma metástase no fígado em 1995, né, que eu descobri em 2001. Então, eu fiquei de 1995 a 2001, praticamente levando como fosse um tumor benigno, por conta dos médicos, não por conta minha, achando que era um tumor benigno. E em 2001, eles falaram para mim, no segundo semestre de 2001, os médicos de Botucatu, eu já fazia Unesp de Botucatu, fazia nutrição, entrei em 1999, na primeira turma da Unesp de Botucatu, tive a oportunidade de começar a primeira turma. E eles falaram para mim, Alexander, a gente descobriu que você tem uma metástase, você tem um tumor no fígado, 3 tumores no fígado. Eu falei assim, mas como 3 tumores no fígado? Não estou entendendo. Não, pode ficar tranquilo, porque talvez seja uma inflamação na veia. Esse é o papel certo do médico. Olhar rápido, fazer exame rápido e não assustar o paciente. Ele não sabe o que é, ele não fez biópsia. Perfeito. Aí fizeram biópsia, né, do tumor, de um dos 3 tumores no fígado e viram que era câncer. Ponto. É câncer, precisa tratar. E aí eu fui buscar auxílio em São Paulo, né, e os médicos falaram, Alexander, você não tem 3 tumores. O exame, o aparelho da Unesp Botucatu, ele está com um problema. Você tem 21 tumores no fígado. Você não tem 3. Peraí. É sério isso? Sim. Você não tem 3 tumores, você tem 21. E olha que engraçado, quando viram que eu tinha 3 tumores, eu fui consultar um médico, Gilmar, e o médico falou uma das coisas mais duras assim que eu vi durante a trajetória do câncer, assim, que foi o seguinte, seu tumor é tal, e você não tem o que a gente fazer nesse tumor porque você não é nem elegível a transplante, porque tem um protocolo, que se não me engano chama de Milão, que você só pode fazer transplante se você tiver mais de 3 tumores no fígado. Se você tem menos, você não pode fazer nada, né? Que também foi uma falha dele como profissional e tal, da maneira que ele falou. Eu perguntei qual que era a chance de viver de uma pessoa que passasse por uma situação dessa. Ele falou, 20% dessas pessoas depois de 5 anos está viva. Aí eu fiquei assustado, né? Fiquei desesperado com isso. E até... e é comum isso no câncer, Gilmar. É muito comum as pessoas brincarem de futurólogo. E eu falo isso para os meus pacientes. Fala isso, porque futurólogo. Eu vi você falando isso uma vez, me chamou muita atenção. É muito comum mesmo. É comum os médicos falarem isso. Nos Estados Unidos, pior ainda. Então, os médicos brincam de futurologia, que é o seguinte, você tem sobrancelha tal, você tem cabelo tal, você vai viver mais uma semana. Você tem, brincando, né, falando de cabelo isso e aquilo, ou de tumor, para mim tanto faz, ou você tem tumor isso e aquilo, você vai viver mais 3 meses. Isso se chama futurologia. Futurólogo brinca o que vai acontecer no futuro. Porque um cientista, ele não sabe quanto tempo de vida você tem e ninguém na Terra sabe o tempo de vida que você tem. Ninguém. Se alguém começar a falar, você tem tanto tempo de vida, ele não está usando ciência, ele está usando futurologia. Ele está usando um mapa astral, está olhando para Marte, para Vênus e brincando com a sua vida. Isso foi, o que eu passei foi muito doloroso na época, mas foi muito especial, porque uma pessoa entrou em contato comigo, a gente falou com vídeo, e ela falou o seguinte, ela foi com o marido no médico, e ela, quando chegou na hora do marido perguntar quanto tempo ele tem de vida, porque quem passa pelo câncer fica com essa pergunta tóxica, quanto tempo de vida eu tenho? Ele perguntou para o médico, ela pegou e falou assim, fica quieto você, doutor, você não vai falar nada porque você não sabe. O médico encostou na cadeira, chegou para trás, porque realmente é verdade, ele não sabe. Ninguém sabe o tempo de vida de outra pessoa. A gente não é boletim epidemiológico. A gente não é revista científica. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Uau. Eu me recordo que quando eu ouvi você falar isso, e eu gosto muito do seu jeito de tratar, porque é tratar coisas sérias com certo tom de ironia, que eu gosto muito de você.
Você fala assim, ó, peraí, antes de você me falar quanto tempo eu tenho de vida, me dá aí os 6 números da Mega Sena, porque eu vou jogar lá. Sim, sim. Meu Deus do céu. E quanto tempo ele te deu de vida? Não, ele falou que em 5 anos, 20% das pessoas só sobreviviam, 80% morria, Nossa, meu Deus do céu. né? Meu Deus do Então, céu. assim, isso não é uma frase de um profissional da saúde, que de acordo com Código de Ética Médico, isso não está escrito no Código de Ética. Na pior hipótese que um médico pode fazer é poder ajudar essa pessoa, trazer um caminho, uma oportunidade. Não é função do médico ficar brincando de número da Mega Sena, né? Porque se ele soubesse, ele já estava jogando e não estava ali. Uhum. Poderíamos pensar assim também, né? E foi muito legal ter passado por isso, porque uma pessoa me contou ao vivo, por vídeo, que ela fez isso. Talvez uma outra Perfeito. pessoa esteja fazendo isso também, impedindo o médico de brincar com uma coisa séria. Ele está brincando com uma Exatamente. coisa séria, isso não é brinquedo. Ele provavelmente não falaria isso para o filho dele. Provavelmente Exato. ele não falaria. Nossa, você falou muito bem. É, disso que você falou, eu extraio assim uma grande lição, que é o que eu falo para todo mundo aqui, para todo mundo aqui. Ins- Tanto o câncer quanto a insônia, você chega de frente para um profissional de jaleco branco, ou seja, qualquer profissional, você está emocionalmente frágil. Você está, é assim, você entrega toda a sua confiança, toda a sua segurança naquele momento, naquela pessoa, para aquele profissional, entendeu? E, e a sua lição de vida, olhando para trás, reconhecendo erros profissionais, reconhecendo cada degrau que foi duro você ter passado, porque a gente fala aqui são episódios, são vidas, é sua vida aqui. E o que eu sempre falo, eu falo assim para todo mundo: não existe ninguém no mundo inteiro que sabe mais da sua saúde do que você mesmo. Você mesmo. É o que se tem uma coisa assim eu me sinto muito feliz. Sabe quando fica com uma sensação assim de missão cumprida? É quando alguém chega assim para mim e falou: Gilmar, eu cheguei no meu médico e conversei com ele a respeito do meu tratamento. Eu conversei com ele exatamente o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu perguntei: por que você está me receitando isso? Por que você está aumentando essa dose desse remédio? Não tem outra forma de fazer. É para realmente colocar o seu devido lugar como motorista da sua vida, como verdadeiro agente da sua vida. Tanto é que eu não gosto dessa palavra paciente. Essa palavra paciente para mim subentende-se muito passividade. Alguém que senta calado, ouve calado em 15, 20 minutos, 30 minutos algum diagnóstico, alguma coisa e sai para comprar remédio e sai com alguma coisa para fazer, né? É, é romper um pouco esse paradigma, trazer o poder exatamente para a pessoa. Mas me conta, 21, agora vamos voltar ao extraordinário. 21 21 tum, tumores no fígado. tumores no fígado. Me É. conta, me ajuda. O O que aconteceu daí? que aconteceu? Foram metástases do pâncreas. Uhum, Metástase é quando uma célula sai de um tecido e vai para outro. No caso, saiu do pâncreas e foi até o fígado, que é um dos maiores medos dos oncologistas e do próprio paciente, né? Ele não quer que aquele tumor saia de controle, né? Que ele comece a crescer em outras partes do corpo. Então, quando uhum, teve essa metástase, eu fui para um hospital em São Paulo, um médico totalmente diferente, que tinha uma visão diferente sobre a vida, de visão diferente sobre o tratamento, mas ele falou o seguinte: ele fez alguns testes para ver se o meu tumor ele poderia ser sujeito à quimioterapia, à radioterapia, e o tumor que eu tinha, ele não era sujeito à quimioterapia ou radioterapia, ele não fazia nem cócega no tumor.
Nossa, meu Deus do céu. E muitas pessoas falam mal da quimioterapia no sentido, isso é ruim, isso vai matar. Não, a quimioterapia são gotas que curam. A radioterapia são raios que salvam vidas há décadas e elas são sensacionais, são extraordinárias quando indicado pelo oncologista. O oncologista indicou, faça, mas e alguns profissionais da saúde, infelizmente, falam mal da quimioterapia, falando não faça isso. É extremamente grave quando a gente ouve isso, porque a maioria dos tumores tem tratamento com químio, rádio, e profissionais deturpam essa possibilidade de curar aquele paciente. Ele tira a possibilidade de curar, a ponto de muitas pessoas não fazerem químio e rádio. Eu respeito quem não faz, tenho até pacientes que não fazem, respeito eles são atores da vida dele, como você bem colocou, eles são autônomos, mas muitas vezes ele não faz, e eu percebo, por medo do que foi colocado por outros profissionais de saúde. Não porque ele está achando que aquilo não vai resolver ou não vai salvar, mas por medo. O que moveu ele foi esse medo, essa crença com medo, né? Porque se fosse uma crença de que se eu apontar o dedo para as Três Marias nasce verruga, isso aqui tudo bem. A gente não vai apontar e não vai nascer. Mas se eu tenho um medo de algo que pode salvar a sua vida, isso é extremamente grave. Então, muitas pessoas deixam de alcançar a cura porque acreditam nessas pessoas. E essa pessoa não cura ela. Ou é o novo prêmio Nobel de 2021, ou é um novo charlatão que está querendo vender o tratamento dele, a ponto da pessoa ser capaz de vender a casa para pagar o tratamento, para salvar a mãe, ou vender o carro para pagar o tratamento do filho. Nossa, realmente. Né? Então, eu estou num universo, Gilmar, que infelizmente existem alguns profissionais que vendem ilusão para o paciente. O meu trabalho é de oferecer uma oportunidade para que essa pessoa melhore a imunidade e passe pela prova de resistência chamada quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Ponto. Eu não prometo para a pessoa cura. Quem cura é Deus, e em seguida tem a excelente medicina e a excelente nutrição. A ponto, Gilmar, de pessoas terem chegado até mim, eu tive que chamar a pessoa no vídeo, ela falou, Alexander, eu preciso falar com você porque eu recebi o seu nome num grupo de oração. A pessoa recebeu o meu nome no grupo de oração, chegou até ela, de um estado foi até o outro e falou, você tem curado muitas pessoas de câncer. Eu falei, peraí, calma, manda mensagem para mim que eu quero falar com você ao vivo. E aí eu falei para ela, o Alexander não cura ninguém de câncer. Quem cura é Deus, e em segundo passo tem a boa medicina e a excelente nutrição. No papel da nutrição, eu ajudo a pessoa a ter melhor imunidade durante a quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E com boa imunidade, excelente imunidade, é muito mais fácil você ganhar a medalha de ouro. Sem nutrição adequada, você nem consegue competir. Esse é o meu papel, esse é o que eu faço. Tira essa expectativa de que o Alexander cura câncer. E seria fácil para mim, né, Gilmar? Eu estou trabalhando, eu tenho cursos para treinamento, falar para a pessoa, não, eu vou fazer isso, eu estou vivo há 28 anos, faça o curso comigo, olha como é que eu estou. Não, eu vou perder a oportunidade que Deus está me dando a cada dia de estar vivo. É uma oportunidade. A cada dia que eu acordo, ele deu uma oportunidade nova. Tanto que eu falei para o médico de São Paulo, que é um bom médico, ele se assustou, eu falei para ele, doutor, a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. Ele surpreendeu, assim, porque eu acho que ele nunca tinha ouvido essa expressão. Uau. É de emocionar. É de emocionar mesmo. É o que todo dia, é o que todo dia eu acordo. Eu também tenho esse meu ritual particular. Eu vejo no seu story. Eu vejo. Eu tenho esse meu ritual particular, né? De agradecer. Arrumar a cama, abrir para o sol e agradecer pelo dia. Uau! Acordar todo dia e é uma nova verdade que se desdobra. Nossa! E esse câncer no fígado seu foi curado? Como que foi? Vamos chegar nele. Aí o que aconteceu? O médico falou para mim, Alexander, o seu tumor é inoperável. Não existe no mundo ninguém que possa operar esse tumor que você tem no fígado. A gente vai ter que acompanhar você e vida que segue. Então,
sempre o meu suporte foi a minha mente e foi a nutrição. Eu nunca deixei minha nutrição cair, minha imunidade piorar, meu peso mudar. É claro que existem certas variações, mas sempre mantinha a ordem, o caminho. Eu fui conhecer outro médico, né? É sempre importante uma segunda opinião. E quando eu fui conhecer esse outro médico, ele foi muito arrogante na consulta. O posicionamento dele foi muito arrogante. E essa arrogância, ela me mostrou que ele não era o profissional correto para fazer a cirurgia. Porque ele falou, não, eu opero, eu faço, eu aconteço. Esse médico é conhecido, não tenho necessidade de falar o nome dele, mas é conhecido até hoje no Brasil por operar muitas pessoas. Não especificamente o câncer, mas diversas outras situações. Então, ele pegou e teve essa postura arrogante. E aí, o que aconteceu? A hora que eu saí da consulta, a equipe médica de Botucatu falou, você tem que operar com ele, porque ele está trazendo alternativa. A minha mãe falou que eu tinha que operar com ele. E a líder espiritual que estava conosco naquele momento falou que eu tinha que operar com ele. O que o Alexander fez? Você se operou com ele? Não operei. Nossa Senhora. Não operei, Gilmar, porque eu tenho um grande defeito. Eu tenho uma dificuldade imensa de ver excelência com arrogância junto. Eu tenho essa dificuldade. Eu também. Eu também, meu amigo. Eu também, meu amigo. Eu tenho essa dificuldade. Eu também. Né? Por mais que seja um profissional ótimo, tudo bem. Eu acho que a inteligência intelectual, desdobrando um pouco o que você falou, Sim, não sim. existe inteligência, não tem inteligência intelectual sem uma envergadura moral junto, uma humildade. Porque todos nós aqui somos estudantes, todos nós aqui somos aprendizes, meu amigo. Inclusive qualquer médico que se diz bam por aí. Sim, sim. E eu tenho certeza que muitos deles aprenderam com você, com a sua história. Ele ficou tão impressionado da minha postura no consultório, né, das coisas que eu me comportei, que eu fiz, que ele não teve coragem de cobrar a consulta. Eu não falei que eu não ia operar, eu não disse isso para ele. Ele é um cara muito ligado a dinheiro, nada contra isso, ele tem um direito dele, um mérito dele, ele está num grande hospital em São Paulo, mas ele não teve coragem porque ele viu nos meus olhos que a postura dele arrogante, ela não poderia fazer parte de uma relação humana de médico-paciente. Ele não cobrou aquela consulta, acho que eu não contei isso ainda. Ele não teve coragem de cobrar consulta. Ele não teve coragem de cobrar consulta. Ele não teve. Uau. Porque ele percebeu que ele foi arrogante comigo. Ele percebeu isso. Eu não tinha falado isso antes. Davi e Golias. Davi e Golias. Você ganhou gigante somente pela pedrada. Ele não teve coragem de cobrar consulta. A gente foi lá depois para pagar para a secretária, né? A secretária que cuida disso. Falei assim, não é nada não. Ele não cobrou de você. Talvez ele não lembre mais dessa situação, mas naquela situação, né, isso tocou ele. Naquele momento que eu estava conversando de homem para homem, isso tocou ele. Isso mexeu com ele, a minha postura diante do que ele fez. Perfeito. E aí o que aconteceu? Eu continuei 4 anos, né, sem fazer a cirurgia, sem encontrar no mundo ninguém que pudesse fazer essa técnica, até que foi desenvolvida a técnica para fazer cirurgia para tirar os 21 tumores do fígado. Então, ou seja, a gente não precisa pensar que o câncer que você recebeu o diagnóstico hoje, a cura dele não existe hoje, a sua vida acabou. É uma sentença de morte. Quando você tem consciência do que você é capaz de fazer, a cura vai aparecer em breve. Você precisa ter só paciência. E aí, 4 anos depois, surgiu a técnica cirúrgica, e aí foi feita a cirurgia. Foi tirado 80% do fígado, e o fígado regenerou direitinho, ótimo, sem metástase, sem tumor. E aí eu venho fazendo os acompanhamentos, né, de vídeos e tal. Mas tem que pensar no seguinte, em desenvolver essa questão que o câncer é uma sentença de vida. E normalmente eu começo as lives, câncer tem cura.
porque ele tem cura e talvez a que você está diagnosticado hoje, os médicos te desenganaram, você deve buscar a segunda opinião, ou você deve ter paciência e cuidar da sua saúde com uma excelente nutrição para que ela chegue a galope e você abrace ela. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Uau. Que história. Que história. Nisso foi 2 cânceres, né? Foi. Aí teve o terceiro. Teve o terceiro que é um tumor, eles nem consideram câncer, é um tumor que não tem metástase, né? Mas é tumor, a gente tem que ter cuidado, na cabeça, né? E aí quando surgiu o tumor na cabeça, eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, poxa, uma das coisas mais preciosas que eu tenho é a questão de uma mente livre, de uma mente aberta. Se atingir lá, pronto, perder a consciência, eu tô danado. E aí o que aconteceu? Eu vi o problema, fiquei assustado, fui até o médico falou, não, esse tumor é assim, 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 é só você controlar. Não tem problema, não tem chance dele ter metástase, é um tumor diferente e tudo mais. E como começou a acontecer muito desses tumores, um dos médicos falou, ele via que eu lidava bem com câncer, como todas as pessoas que sabiam, né, que são amigos, falaram, pô, cara, você lida tão bem com câncer, e quem olha para você não fala que você tem. Tanto que meus alunos que eu tive contato, eles falam, professor, nunca imaginei na minha vida que você tivesse passado por isso. Nunca ia sonhar, várias pessoas falaram. Porque eu nunca me comportei como alguém que se apoiava na doença e alguém que usava a doença como um trampolim para pular mais alto. Exato, exato. E é exatamente esse transtorno, exatamente essa doença que te faz ficar muito mais forte, muito mais... nossa, um gigante na minha frente, um gigante na minha frente. Alexander, vamos agora entrar um pouquinho nessa... poxa, depois dessa enxurrada de história, depois dessa história fenomenal, me conta um pouquinho onde que a nutrição, onde que exatamente a alimentação pode ajudar no câncer. Me conta um pouquinho disso, me fala um pouquinho dessas, um pouquinho desses pilares. Essas nuances, né? Exatamente. O ponto, acho que principal da alimentação, assim, muitas pessoas associam que o paciente com câncer pode comer de tudo. Depende, a gente precisa analisar cada situação, cada caso. Quando o paciente faz quimio, radioterapia e cirurgia, existem algumas limitações de alimentação, de consistência, mas vamos pensar numa pessoa que ela está sendo acompanhada para, quem sabe, fazer uma cirurgia, uma quimioterapia ou radioterapia. Ela não o fez. O primeiro passo que eu sempre coloco, Gilmar, é tirar o besterol científico que existe por aí. Limpar o besterol científico. O que é o besterol científico? Consuma alimento X que você vai curar o câncer. Consuma alimento tal que você vai eliminar o câncer. Consuma tal alimento. Não existe hoje um alimento que sozinho cure o câncer. Não existe isso. Existe sim um conjunto de alimentos para aquela pessoa naquela situação que possam promover melhor imunidade e possam, com certeza, fazer ele resistente a essa prova chamada quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Isso sim. Isso a gente tem. Esse é o primeiro passo, porque se vende muita ideia, consuma tal coisa, consuma pode isso, e a pessoa muitas vezes consome como remédio. Então, eu vou pegar um exemplo, cúrcuma, que existem alguns estudos mostrando ajuda para a imunidade, melhora como antioxidante, mas não como cura, mas as pessoas vendem como cura. Aí a pessoa usa isso durante muito tempo, então essa substância, em exagero, ela pode trazer toxicidade, pode trazer risco para essa pessoa. Então, na internet, toda hora alguém me pergunta, me dá uma dica de algo que eu possa usar durante a minha vida. Não existe uma dica, existe um conjunto de coisas que você precisa fazer para se tratar. Eu posso usar essa substância? Pode, em determinada quantidade durante um tempo. Não como um remédio, mas como um aliado, como alguém que vai ajudá-lo. Existe muito a questão do shot, né? Põe isso, põe aquilo. Eu, pessoalmente, não gosto. Por qual motivo? Porque cada substância ela tem o efeito máximo quando ela está sozinha. Se você mistura, você atrapalha o efeito dela. Então, muitas vezes, quando a pessoa mistura, ela não consegue colher os melhores benefícios.
Eita, que lição é essa? Eu não sabia dessa, não. Não Né? sabia dessa, não. Quando o paciente, Omar, muitas vezes fala para mim, não, Alexander, mas eu preciso misturar eles, porque isso me ajuda a me alimentar bem durante todo o dia. Então eu uso esse shot como um placebo para a mente dele, não como algo efetivo para a saúde dele. Aí tudo bem. Ele está usando como um placebo, na quantidade certa. Ou seja, a pessoa fala assim, ó, se você me der um gole de água antes de eu correr 10 quilômetros, eu consigo correr. Se você não me der, eu não consigo. Então toma o seu golinho de água. Ou seja, toma o seu shotzinho que você quer e tudo mais. Eu sei muito bem, efeito placebo, principalmente em remédios de insônia. Tanto é que se você pegar testes farmacêuticos de efeito placebo, né? O efeito placebo tolerável está aí na casa. É uma das coisas que eu ainda tô digerindo, eu ainda digiro ainda da indústria farmacêutica, né? Efeito placebo assim tolerável está na casa aí dos 30 a 40%. Verdade. Quando você está testando um novo remédio, se o efeito placebo deu entre 30 a 40%, tá bom. Só para a gente traduzir aqui para as pessoas que não entendem, efeito placebo você vai lançar um novo remédio no mercado. Então você pega uma amostra de pacientes, pega lá 100 pacientes, chutando aqui o número. 50 pacientes vão receber o comprimido com composto ativo ali. E os outros 50 vão receber um comprimido de farinha. É farinha, é uma coisa inerte, que não tem nada. E os pacientes que recebem comprimido de farinha, o tal do efeito placebo, que não tem nada ali, tem 30, 40% de melhora. Isso para medicamento normal. Quando a gente vai para insônia, quando a gente pega para dormir, esse efeito placebo vai lá para 70, 80%. Tanto é que é um dos mitos aí dos suplementos de melatonina que existem aí à torta direito no mercado, que, bom, lá nos Estados Unidos é muito mais disseminado, né? Então lá você vai num supermercado qualquer, na mercearia da esquina, você pode comprar um pote de melatonina. E ali eles fizeram exatamente essa questão do efeito placebo aí. É muito interessante, mas pode continuar aí. Imagine, até aproveitando, se você me permitir o gancho, nessa questão do efeito placebo, é a mesma coisa que uma pessoa, Gilmar, ir ao endocrinologista porque tem diabetes e achar que se ele tomar insulina, ele pode comer o que ele quiser, que ele vai estar saudável. O brasileiro É já tem, verdade. ele já começou a criar consciência que isso não é verdadeiro. Ele fala, tá, estou tomando insulina, mas eu como errado. Ele sabe que a insulina não é o salvador da pátria. Assim como a Uhum. pessoa com hipertensão, e boa parte dos brasileiros tem hipertensão, já estão aprendendo que tomar antihipertensivo e se alimentar mal também não cura o problema da hipertensão, não trata. E a mesma coisa é o seu excelente trabalho, o seu lindo trabalho, que é um treinamento para que a pessoa possa desenvolver comportamentos saudáveis, que é o que eu faço na nutrição Exatamente. também. Desenvolver um estilo de vida saudável, e o Gilmar desenvolve um estilo de vida saudável para curar a insônia, porque a insônia tem cura e é possível ser feita sem remédio. Estou mentindo, Gilmar? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que uma das coisas que nós precisamos internalizar é que insônia não se cura com remédios. Não se cura com remédios. E remédios, na realidade, prolongam mais ainda o estado de insônia daquela pessoa. É engraçado essa questão dos remédios, né? Porque hoje, 2021, eu não sei do que vai ser daqui mês que vem, mas hoje, em 2021, nós tivemos uma pandemia não faz nem 12 meses e nós já temos grande parte da população sendo vacinada por conta de avanços na indústria farmacêutica que já no primeiro ano já pegou composto ativo, já fez uma vacina, até uma vacina de RNA, né? Aí que nós desenvolvemos de primeira vez, mas vai lá. Ou seja, avanço na indústria farmacêutica, mas hoje nós não temos uma pílula, um remédio que te traz o sono natural. Não temos nenhum medicamento te traz um sono natural. Todos eles
é como se fosse o sono anestésico, né? Você toma aquilo lá, é como se fosse uma anestesia leve. E a filosofia dos remédios é exatamente essa, para que você anestesie seu organismo, para você abaixar um pouco dessa ansiedade antecipatória que você não está conseguindo dormir, aí você apaga, você sai da consciência, mas você não tem um sono natural. Aliás, aqueles remédios podem te trazer muito mais prejuízos do que a própria insônia. Pessoas me procuram, tem muitas, mas muitas pessoas me procuram, não é para eu curar a insônia delas, não eu curar, mas não é para se curarem da insônia, não. Elas me procuram para se libertar daqueles remédios. Você vê o tanto que é, porque realmente mexem com nervos, mexem com neurônios, ou seja, nosso poder de raciocínio não tem mais aquele raciocínio rápido que nós temos, as nossas funções psicomotores e muitas outras. Remédios para dormir realmente é um capítulo um tanto quanto negro. Eu chamo assim um capítulo um tanto quanto negro, né, na história da medicina, porque é engraçado, né? Por mais que o profissional seja muito bom, por mais que o profissional seja assim muito bom, é engraçado quando você fala assim, eu tô com um problema para dormir, vem um remédio, vem um remédio. Ah, não, toma isso. Sem antes saber do que está causando, o que está causando aquela insônia, né? Isso é muito complicado, né? Alexander, eu trouxe aqui uma coisa, eu mais cedo eu me lembrava dessa reportagem e eu trouxe aqui exatamente para nós comentarmos. É uma coisa que me causa assim, um tanto quanto alerta. Foi feito um estudo aqui, ó, e eu trouxe aqui, foi um estudo, se eu não me engano, da China, foi uma pesquisa chinesa, mas só que comparou dados aqui de mais de 114 mil casos de câncer no mundo. A gente não está falando de uma amostrinha, não, de 100. A gente não está falando de uma amostrinha de 1.000, não. A gente está falando de uma amostra de 114 mil casos de câncer no mundo todo. Seja na América do Norte, na nossa América Latina, Europa, Ásia e Austrália. Falando do câncer em profissionais de saúde, vai vendo. Profissionais de saúde que têm câncer, principalmente os profissionais de saúde que fazem turnos à noite. Shift Ou work. seja, oi? Perdão? Desculpa. Shift work. Shift work, exatamente, shift work, que é exatamente esses trabalhos de turno. E aí ele colocou, olha só o resultado dos estudos. As enfermeiras que fazem exatamente esse turno à noite tem 58% nessa amostragem de 114 mil casos de câncer. 58% um risco maior de contrair câncer de mama. Câncer de mama em mulheres, as mulheres sabem muito bem essa questão do câncer de mama. 58, mais da metade a gente pode se dizer assim, mais das metades das profissionais que trabalham exatamente nesse turno à noite tem um risco maior de câncer. E nem vou falar aqui dos 35% maior de um risco gastrointestinal, 28% de câncer de pulmão. Onde que eu quero chegar? O sono. Tão ignorado sono para o câncer. Tão ignorado sono para o câncer. Eu, quando me apaixonei pelo sono humano, eu fui entrando a fundo, né? Fui estudando muito mais desse mundo que é o sono, né? E percebi muito essa
essa questão. O sono, ele é um poderoso... Se eu digo o seguinte, não é nem para ser chamado de um dos pilares, né? A gente pode até dar o nome dessa live de as duas bases para blindarmos o nosso corpo para o câncer, que é o sono e que é a alimentação, que nós demos muito bem. O sono, ele é fundamental para todo o nosso equilíbrio, para todo o nosso sistema imunológico, para nossas... esqueci o nome, para o nosso sistema endócrino, para toda a nossa regulamentação. E sem dúvida nenhuma, o estado emocional de alguém que tem câncer é fundamental, o nosso famoso sono REM, né? O famoso sono dos sonhos, porque é exatamente onde a nossa saúde mental vai ser revigorada, né? Onde que eu quero chegar? Alimentação e sono para o câncer. Me conta um pouquinho você que tem essa experiência com pacientes, com pessoas com câncer e até mesmo da sua história, falando um pouquinho desses dois pilares aí do caminho para quem tem câncer. Gilmar, você colocou muito bem, você trouxe um artigo científico importante, que é o seguinte: o ser humano ele perdeu o contato com o equilíbrio. Quando a gente fala de alimentação e sono, eu estou falando de algo fisiológico, de algo natural. Se eu fosse falar de outras duas coisas que são até mais urgentes que a alimentação e o sono, eu falaria do ar. Se eu tirar o ar seu e o meu, em poucos minutos a gente morre. Morre, pronto, acabou, morreu. E muitas vezes a pessoa até esquece de respirar, né? Ela desaprende a respirar, desaprende a prestar atenção nesse ritmo da respiração, tanto que existem diversos professores e treinadores para yoga e para outros exercícios que são positivos. Mas se eu tiro o ar de qualquer ser humano, em poucos minutos ele morre. Se eu tiro a água de uma pessoa, em 3 dias ele morre. E se eu tiro a alimentação e o sono durante um dia de cada pessoa, eu mato ela um pouquinho todo dia. Então, olha que é importante o trabalho que você faz e que humildemente eu estou tentando fazer para que as pessoas tenham um novo estilo de vida. Um estilo de vida a favor da vida delas. A gente precisa respirar, a gente sabe disso. A gente precisa beber água, e eu sempre fico aqui para dar exemplo também, né? É fundamental dar exemplo. E a gente precisa também lembrar que se eu não tenho equilíbrio na alimentação e no sono, essa pessoa vai se matando um pouquinho por dia. Eu tenho, acho que uma convicção que os seus alunos, quando chegam no seu curso, eles chegam acabados até você. Eles chegaram sem nenhum fôlego, sem nada, eles estão destruídos. E quando ele entra no curso, ele está de um jeito, e quando ele sai do seu curso, ele está totalmente diferente. Tanto que eu me emociono muitas vezes com as suas alunas quando elas começam a falar. Eu começo a lacrimejar vendo elas, vendo a história delas. Né? Eu acompanho você, viu? Eu vejo o que você coloca. Então é emocionante você ver a pessoa passando por aquilo e se libertando de uma droga, porque essas drogas que você conhece muito melhor do que eu são drogas, elas precisam de receita para ser vendida, causam dependência, causam diversos efeitos colaterais. Eu estava fazendo uma conta em relação ao custo de uma nova droga que inventaram para o sono agora, que você... Eu não sou bom nos nomes de droga para sono, você conhece melhor que eu. E eu fiz o cálculo de quanto que no ano aquela empresa ganhou. Eu fiz a conta, foram 900 milhões de reais que a empresa ganhou em um ano vendendo algo que não resolve o seu problema. Que não resolve o seu problema, não resolve a sua insônia. Que faz você ficar dependente e ficar pior. Ela não fica melhor, ela fica pior comendo aquilo. E na nutrição, também a indústria farmacêutica pega um alimento novo e fala, não, toma esse pozinho, toma isso para curar do câncer, você vai prevenir o câncer. Não é remédio. Alimento não é remédio, alimento é afeto. Né? Alimento é afeto. Eu sempre trago isso. Afeto.
carboidrato, proteína e gordura. O nutricionista calcula, a hora que ele está fazendo, carboidrato, proteína, gordura, vitamina e mineral. Mas o paciente, ele come emoção, ele come afeto. Por isso que a obesidade, que é muito comum nas enfermeiras, infelizmente, o excesso de peso, o grande cigarro do século XXI para o câncer hoje se chama excesso de peso. Mulheres com excesso de peso têm mais câncer de mama e útero, homens com excesso de peso têm mais câncer de próstata. É um fator de risco violento, altíssimo. A gente está falando de mais de 100 milhões de brasileiros que estão abraçando o câncer todos os dias, no momento em que ele permite ficar com excesso de peso. Poxa, Alexandre, você está falando isso para me assustar? Não, eu estou falando isso para você não ter os sustos que eu tomei quando eu tive câncer. Não porque eu estava acima do peso, porque é uma questão genética, mas porque eu sei o que é você estar de frente com o câncer, por esse motivo. Então é estilo de vida saudável, buscar com que essa pessoa não tenha medo, Gilmar, de uma coisa que você gosta bastante, que é a carne vermelha, né? A famosa carne de boi. Não tenham medo de carne vermelha. Se você não gosta por uma questão pessoal, preferência, ou de questão ambiental, ou dos animais que você vê sofrimento, é plenamente respeitado. Mas quando você vier para mim falar que é científico, não tem base científica falar que carne vermelha causa câncer. Olha aí. E realmente a gente ouve essas falácias. Ouve esse muito, ruído. né? Você está falando isso porque você é profissional da saúde e é nutricionista. Eu acabei de falar que eu tive câncer e faço o tratamento. Eu não sou alguém que está só empurrando alguma coisa para você. Eu estou vivendo na pele aquilo que eu estou falando para você. Eu como carne de boi, eu adoro carne de boi. Como carne de frango, como carne de peixe, como ovo. É muito fácil, às vezes, a pessoa fala assim, não, você está falando que você é profissional de saúde, é que você não está na minha pele. Eu estou na sua pele. Eu estou na sua pele e como a carne vermelha, como a carne de boi. Tanto que algumas pessoas estão me procurando, Gilmar, até peço perdão, algumas pessoas estão me procurando que falaram assim, nossa, eu achei que carne vermelha era o prejuízo, e eu comecei a passar mal depois que eu comecei a tirar carne da minha alimentação, e o meu corpo falou que eu precisava comer mais carne. E quem que eu confiava que realmente está falando algo que acredita, não só algo que é científico, que acredita, né? É muito fácil falar, outra é acreditar, é diferente. Você fala e acredita. Me procurou para poder adaptar a ingestão de proteína dela. Porque a proteína é um dos grandes aliados para a imunidade. Não se faz célula de imunidade sem proteína. Não faz. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Em termos de confiança é exatamente isso, né? Em quem que você vai confiar? Em alguém que está aqui, ó, na minha frente, que passou por 3 cânceres, tem aí uma batalha de vida. Meu Deus. Eu falo, entrego a minha vida nas tuas mãos, Alexandre. Pra gente caminhar junto. Nossa, realmente. Alimentação é fundamental. E como que é muito importante nós exatamente rompermos essas barreiras de mitos, rompermos essas barreiras de... Porque uma coisa é você falar. E outra coisa também, que eu adquiri nesse meu caminho da insônia, e que você viveu isso também, você contou isso na sua pele, é uma das coisas que eu sempre fiz, né? Eu sempre gostei de estar muito embasado cientificamente, eu sempre gostei de estar muito assim, em terreno firme. Mas uma das coisas que eu sempre fiz quando você lê um artigo científico, quando você vê uma notícia, por mais respeitada que conheça, você começar a entender, você começar a raciocinar sobre aquilo. E até mais, até colocar aquilo lá à prova, né? Porque uma coisa é algum grupo de pesquisa, sei lá no Canadá, pegar, sei lá, cúrcuma, estou chutando aqui, e vamos pegar alguns pacientes e vamos fazer uma experiência. X% fez isso. Tudo bem, mas não quer dizer que aquilo vai curar o seu câncer, vai curar assim, vai ser bom para você ou vai ser a saída para você. É sempre assim,
testar. É sempre você colocar assim, calibrar. Eu falo bastante aqui, eu passei por muitos erros e muitos acertos nessas minhas dificuldades de dormir, como você passou pelo câncer. E esse aprendizado, nossa, essa bagagem, né? Essas cicatrizes que a gente traz aí no lombo, a gente passa isso para os alunos, a gente passa isso para as pessoas que estão com a gente, e a gente percebe assim os resultados assim extraordinários, até mesmo resultados que nós não tivemos. Eu fico muito grato com isso, né? É o poder da experiência. Eu percebo isso muito em você, um gigante nessa questão. E romper paradigmas, e romper exatamente essa questão de mitos é muito importante. É muito importante nessa área. Câncer, principalmente. Posso falar um problema que tem acontecido na alimentação das pessoas, Gilmar? Claro. Eu sou um profissional que vive, né, a história daquilo que ele trata. Eu como verdura, como legume, como carne, mas eu não tenho como postura de ser humano fazer com que a pessoa tenha esse hábito que eu tenho, comer os alimentos que eu como. Eu tenho pacientes que têm uma alimentação que a gente chama de ovo vegetariana, o único alimento de origem animal que ele come é o ovo, às vezes come um peixe. Então eu respeito essa pessoa nessa individualidade dele, porque eu não vou decidir o que é bom para a boca dele. Então ele decide. Eu não atendi nenhum vegano, mas se o atendesse, também faria da mesma forma e orientaria ele para consumir proteínas vegetais. E aí que mora o problema na proteína vegetal, que eu consigo prescrever uma proteína vegetal para ele sem prejudicar a saúde. Mas as empresas vendendo a marca imunidade, né, o nome imunidade, eu já peguei 2 empresas que estão colocando uma quantidade de vitamina que é cancerígena. Ô, louco. Então, olha a importância de consultar um profissional da saúde com experiência na área para que você, vegano ou uma pessoa que consuma proteína vegetal, não compre gato por câncer. Não é nem por lebre, é por câncer. Nossa, Deus. E realmente é uma. Vamos falar, tá na moda, né? Agora é charme falar desse negócio de comida saudável, comida, até mesmo essa parte de orgânicos caiu muito nessa onda, né? Eu e minha esposa, a minha esposa, a Fabiana, ela é quietinha aqui nas redes sociais, mas ainda estou incentivando ela para ela bater asinhas assim, porque ela é uma chefe de cozinha saudável e assim, a gente compra bastante orgânicos aqui, tem uma aqui no Rio de Janeiro é um tanto quanto complicado, né? Porque a gente tem que comprar mais de cidadezinhas que ficam aqui do lado. Então a gente pega alguma cidade da Serra, algumas cidadezinhas pequenininhas que tem fazendas e que a gente confia, né? E quer uma sugestão confiável de feira orgânica? Pode falar. Para quem quiser comprar um alimento orgânico com certificado do Ministério da Agricultura, eu fui produtor orgânico, né? Eu e minha esposa, em 2015, a gente produzia papinhas orgânicas e a gente vendia em feira. Em 2019 a gente vendia. E aí a gente mudou o caminho, mas o estilo de vida saudável ainda continua na minha alma, que é o que eu faço e sempre fiz. Se vocês procurarem na internet feirasorgânicas.org.br, é um site vinculado ao Instituto de Defesa do Consumidor e é um site que você tem todos os feirantes cadastrados do Ministério da Saúde. É um site confiável. Então, se você comprar daquelas feiras, você está comprando um alimento orgânico. Nossa, do Brasil todo, viu? Do Brasil todo. Então, se você mora no Rio, você vai procurar lá no mapinha o Rio de Janeiro, os locais próximos. Se você mora em São Paulo, você mora no Acre, você mora em Macapá, em Manaus, Brasil todo, a gente tem, todos os estados têm feira orgânica e você pode encontrar uma que é mais próxima da sua casa, com confiança. Né? Sem dúvida. Sugestão, é que você entrou no tema, desculpa, eu acabei interrompendo o seu raciocínio. Não, sem dúvida. A gente aqui sempre
tem algumas feirinhas, as feiras orgânicas que a gente tem ali feira orgânica exatamente disso, mas eu não tinha me ligado dessa do Ministério da Saúde. Perdão, do Ministério da Agricultura. Agricultura. Uau! Alexander, eu já sei que a gente já está invadindo a noite e eu já sei que você é um cara que acorda muito cedo. Você, 6 horas da manhã... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Eu coloquei o outro só para melhorar, tô ouvindo. Tá. E eu sei que você é um cara que você acorda muito cedo. 6 horas da manhã já está lá na sua live, né? Eu mudei os horários de live, mas eu tô fazendo ainda às 6 da manhã, segunda, quarta e sexta, 6h30. Segunda, quarta e sexta. Apenas amanhã que eu vou fazer uma live diferente, se permitir até se eu puder falar. Por favor. Amanhã, às 16 horas, eu vou fazer pela primeira vez uma live de receitas, que a gente vai fazer o mousse paçoquinha, que ele não recebe adição de açúcar e é legal para melhorar a imunidade. Vai ser às 16 horas da manhã. Então amanhã de manhã eu não estarei na live, mas às 16 horas eu estarei. Nossa, que beleza. Vem cá, vai ter alguém aí para provar esse mousse aí, não? Você não quer um assistente para mandar, né? É bem-vindo. É bem-vindo. É muito bem-vindo. Muito bom. Nossa, muito bom, muito bom. Alexander, eu sei, de verdade, essa nossa conversa, eu acho que eu iria varar a noite aqui conversando contigo aqui. É um prazer. É um prazer. Eu que ensino a dormir aqui, eu iria exatamente. O papo tá tão bom que a gente iria varar a noite aqui conversando. Mas é o seguinte, meu amigo, sendo muito sincero com você, eu ainda quero fazer uma live Estou à sua disposição, Gilmar. Eu queria fazer uma live agora um tanto quanto não muito técnica, mas agora a gente falando sobre mentalidade. Sim. Mentalidade e emoções para momentos difíceis. Sim. Rapaz, quando eu vejo alguém assim, eu falo, eu tenho que absorver tudo, eu tenho que aprender muita coisa que esse cara tem para passar para mim. Então, nossa, eu acho que a gente vai explodir nessa próxima live. Exatamente explodir nessa próxima live. Porque, me permita ser muito sincero com você, você é um guerreiro. Você é um grande vencedor. Mais do que ninguém, eu sei que você reconhece muito os obstáculos que você passou e você reconhece bastante as vitórias que você teve. Eu tenho muito orgulho, eu tenho muita felicidade de ter uma amizade como você, que essa internet nos uniu aqui. No dia 23 de dezembro. O dia da live do Eric foi dia 23 de dezembro. Eu recebi sua mensagem, uma mensagem inédita, né? Ninguém tinha feito isso. Você gravou um vídeo especial para mim e mandou para mim. Tanto que eu elogiei você. Eu falei, nossa, que lindo, Gilmar. Obrigado pelo carinho. Eu fiquei lisonjeado. Você lembra disso? Você sabe disso? Lembro sim. Logo em seguida eu já queria marcar a live com você. Foi muito engraçado. Logo em seguida eu já fui pego no Covid. É para ganhar imunidade, por isso que você fez isso. Exatamente. Sempre com um olhar na imunidade. Exatamente. Alexander, eu tenho muito a te agradecer. Muito obrigado mesmo. Imagina. Eu acho que essa história, assim, dorme depois com um barulho desse, né? Dorme com uma live dessa. Eu adorei uma live dessa. Eu adorei a nossa live. E eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas. Obrigado. Ainda vamos fazer uma live porrada sobre mentalidade. Nossa, vai ser top. Vai ser muito bom. E Gilmar, obrigado de coração por ter entrado em contato comigo lá atrás. Se você não tivesse entrado em contato, eu nem ia saber que você existia. A internet no Instagram tem 100 milhões de usuários, né? Se eu não me engano, é esse número. Então ia ser muito difícil eu ter a oportunidade que você me deu no dia 23 de dezembro de 2020 de conhecê-lo,
de entrar na sua casa, porque quando você mostra as suas coisas, você mostra a sua esposa, sua querida esposa Fabiana, que é um pilar na sua vida, você sabe bem disso. A sua linda cachorrinha, que eu tenho uma vira-lata aqui também. Você mostra o seu quarto, você mostra a sua fé em Deus, você mostra a sua grandeza, você mostra a sua capacidade de transformar a vida de cada pessoa que entra por meio do seu vídeo para ser salva dessa droga para sono que não resolve em nada a vida dela, que só tira dinheiro e só tira vida. Eu que agradeço muito por ter tido essa oportunidade de aprender mais um pouco com você e de entrar na sua casa mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Pode ter certeza que essa é a primeira de muitas aí. Desejo para você, para sua esposa, para suas maravilhosas filhas. Você tem 2 filhas, né? Uma filha, na verdade duas, que a cachorrinha vira-lata também é uma filha, né? Você falou certo. É uma cachorrinha vira-lata, que é uma filha, e a minha filha Helena e meu menino Lipe. Né? São como se fossem então, três filhos, né, que eu tenho. São 3 filhos. Mas você acertou as 2 filhas. É uma cachorrinha, que é filha também, né? Eu tenho certeza que você considera a sua cachorrinha uma filha. Sem A minha dúvida. menina e meu menino, né? Você acertou, sim. É uma família maravilhosa. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. De coração, meu amigo, muito obrigado. Muito boa Um grande noite para abraço, você. Gilmar. Um grande abraço. A gente se fala, Tamo Alexandre. junto. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.